Senhor, para que a Tua presença, Pai, venha continuar fluindo em nosso meio, Pai. E que eles sejam instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos nessa noite, ó Pai. Que eles possam, Pai, entregar tudo nesse altar, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, que seja, Senhor, uma noite, ó Pai, na qual a Tua presença, Senhor, venha fazer, Senhor, de nós, ó Pai, melhores, Pai, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Muito feliz em receber a oportunidade, como a Raíza bem falou. É um casal que a gente ama muito, admira muito a unção que é sobre a vida, ama muito essa igreja também. Quando a gente sempre fala do culto de jovens, para os jovens lá da igreja, eles sempre ficam ansiosos, esperando por esse momento. E é um prazer hoje estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, cultuando a Deus. Muito feliz por esse convite. Agradeço a Deus pela vida do Alisson e da Raíza. São uma bênção, são referência para nós e são um casal que nós amamos. E trago aqui a bênção dos nossos pastores. Tá bom? E estamos hoje também com uma comitiva, como a Raíza falou, a gente está com os intercessores aí, nossos jovens. Dão glória a Deus aí, gente! E eu creio que Deus ele vai continuar falando nessa noite. Desde o momento que eu subi as escadas, que eu entrei neste lugar, eu já sinto a glória de Deus neste lugar. Como o Léo falou aqui, se você tem disponibilidade, o Senhor ele vai derramar sobre a sua vida na noite de hoje. Então fiquem atentos, porque o Senhor já está falando e já está no meio de nós. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14, não fugindo do tema a qual foi dado e direcionado sobre este culto, crendo que Deus está falando, amém? Que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Somente esse versículo eu queria iniciar lendo com vocês. Essa passagem é muito conhecida e vai falar a respeito da vida de Timóteo, quando Paulo está preso e ele escreve essa carta a Timóteo. Lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo também está preso, mas Paulo está numa prisão domiciliar. Paulo está numa situação totalmente diferente, a qual ele ora a Deus e pede para que Deus o livre dessa prisão, e Deus o livra. Só que neste momento, quando Paulo escreve essas palavras a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, mais uma vez Paulo está preso. E é um cenário totalmente diferente, porque entre a primeira carta e a segunda carta há uma crise acontecendo com os cristãos. Há uma crise acontecendo no cristianismo, a qual os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo caluniados, estão deixando a sua fé. Tudo de ruim que vocês podem imaginar está acontecendo com quem é crente naquele momento. E aí Paulo é preso, está dentro de uma masmorra. Paulo está no corredor da morte e ele está ali deixando as suas últimas recomendações para Timóteo. Paulo ali já não está pedindo mais para que Deus o salve, para que Deus o liberte daquela situação. Paulo está deixando as suas últimas palavras a seu discípulo. E é nesse cenário que Paulo está falando com Timóteo. E é nesse cenário que nós vamos mergulhar na noite de hoje. E que muitas das vezes não é um cenário fácil de lidar. Porque o capítulo vai começar dizendo, quando Paulo ele escreve a Timóteo, dizendo no verso 1: saiba que nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis, últimos dias a qual nós estamos vivendo. E seria muito lindo eu vir aqui para vocês dizer que os tempos são fáceis, que a caminhada com Deus é fácil, que tudo é fácil. Não. Paulo naquele momento já estava nos deixando um recado. Os tempos serão difíceis. E como nós temos vivido tempos difíceis, porque homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Paulo estava dizendo assim: Timóteo, hoje os homens estão amando mais a si mesmo, mais as suas vontades, mais aos seus prazeres do que a Deus. E não é diferente na realidade que eu e você vivemos. Nós estamos vivendo tempo onde há caluniadores, difamadores, blasfemos, pessoas que estão negando a sua fé. Mas aí Paulo ele vem no verso de número 14 dizendo: tu, porém, permaneça. A palavra porém é uma palavra de contrariedade. Diante do cenário de crise a qual Timóteo estava vivendo, Paulo diz assim: Timóteo, eu sei tudo isso que tem acontecido, porém permaneça. E é isso que o Senhor bradava aos nossos corações a respeito dessa ministração, que mesmo no tempo de crise é necessário permanecer. Aleluia! Eu não posso vir aqui dizer para vocês que tudo vai ser fácil. Eu não posso vir aqui dizer para vocês prometendo carro, casa, bens materiais. Não, não. Eu vou aqui dizer segundo a palavra: serão tempos difíceis, porém permaneça. Sabe por quê? Porque a crise, o tempo difícil não determina quem você é. O tempo difícil não determina aquilo a qual Deus te chamou. Porque nós, como jovens, assim como Timóteo era jovem, tinha iniciado ali a sua liderança, estava à frente de uma igreja, a gente diz assim: eu sou tão novo, mas eu estou passando por tanta coisa, o cenário está tão caótico, eu não tive um pai que me ensinou, eu não tive uma mãe que me ensinou, amigos me abandonaram, amigos me deixaram, e muitas das vezes nós queremos nos esconder atrás da nossa dor, mas o Senhor me trouxe aqui na noite de hoje para dizer: tu não é a tua dor, tu não é a crise, o cenário a qual tu está vivendo. O Senhor te chamou, tu tem um legado, tu tem algo a qual foi derramado sobre a tua vida, e o Senhor conta contigo, assim como contou com Timóteo. O Senhor está dizendo: permaneça na noite de hoje. Aleluia, glória a Deus. Dito isso, hoje eu ficava me perguntando, e eu perguntei: Senhor, como eu posso passar para essa geração, como permanecer? E aí o Espírito Santo brada ao meu coração e fala, diz para eles: é fácil permanecer num culto cheio, é fácil permanecer na célula, é fácil permanecer ao lado do líder, ou quando nós estamos com alguém cheio do Espírito Santo. O difícil é quando eu chego na minha casa e eu volto para a realidade que eu vivia, e eu me deparo com o cenário de guerra, e dentro do meu quarto eu dobro o meu joelho e parece que não tem saída, mas Deus me traz lá de Santos para vir falar para cada um que aqui está: há saída para o seu problema. Permanece na dor, permanece na dor, permanece na fraqueza, pois é na fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza, é quando a gente fala: não tem mais chance, não há mais jeito, eu não consigo mais. É quando eu não consigo que o Senhor entra, é quando eu não consigo que a mão dele, porque se eu conseguisse, eu confesso aos irmãos, eu sou bem envergonhado, se eu conseguisse por mim estar aqui, seria uma honra humana, de que valeria? Mas é a mão do Senhor que me resgatou de um poço de lamaçal, me tirou do pecado, e hoje me bota aqui para estar ministrando a palavra para príncipes e princesas. E a palavra de Deus vai dizer lá em Levítico, eu anotei aqui, Levítico 6,13, salvo engano. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não
se apagará. Deus, ele não quer um fogo que aparece somente no culto, que aparece somente na célula, ou que aparece às vezes para nós apenas nos aparecermos. Eu quero me aparecer para o meu amigo, eu quero aparecer para aquela garota que eu gosto, eu quero aparecer para o apóstolo porque eu quero estar no altar. Não é isso que Deus quer. O fogo vai estar com você quando ninguém estiver vendo. O fogo do Espírito Santo vai te visitar naquele quarto, com o joelho dobrado, que você está num cenário desfavorável. Você vai falar, eu permaneci, eu venci a batalha. O Espírito Santo de Deus estava à frente ali comigo, e eu consegui vencer. É isso. É isso que eu queria passar para vocês, que a gente possa ver a mão de Deus em tudo. Eu permaneci, mas a mão dele esteve comigo em todo o tempo. A mão dele esteve comigo em todo o tempo para que eu pudesse permanecer. Eu não valho nada, eu costumo dizer que se me tirar Cristo, eu sou a pior pessoa que vocês vão conhecer. Mas eu permaneço, eu não foco meus olhos apenas do homem, porque o homem é falho. Vai ter um dia que o Alisson vai entrar nessa igreja com um problema. Eu falo para os jovens isso lá, vai ter um dia que eu vou entrar na igreja com um problema e talvez eu não vou dar paz. E não vai vir um jovem assentado do meu lado e perguntar qual é o meu problema. Sabe o que vai dizer? Porque a nossa língua ela é assim. Tá vendo, Luiz? Olha lá. Ele não gosta mais de você. E aí acaba criando a contenda. Então que a gente possa entender o lado do outro, para que possa permanecer. Por isso que é melhor andar dois em concordância. Porque sozinho eu vou cair. É natural. O Senhor conhece aquilo que me afasta dele. E eu sei aquilo que me afasta dele. E eu sei o meu pecado. Eu nego o meu pecado todos os dias. E é isso que eu queria falar de permanecer. Aleluia, glória a Deus. E quando Paulo está escrevendo a Timóteo, muitas das vezes nós nos perguntamos, Senhor, mas como permanecer? Como continuar deixando essa chama acesa? Porque aqui no culto, como o meu esposo bem disse, é muito fácil. Quando a gente está no meio disso tudo, desse poder profético, deste ambiente de glória. Mas quando nós entramos dentro da nossa casa, nos deparamos com a realidade, como vamos permanecer? E Paulo já dá a resposta para Timóteo, e o Senhor está dando a resposta para mim e para você na noite de hoje, porque Paulo diz assim, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque sabe de quem as aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras. Eu sempre falo para os nossos jovens, e eu gosto de bater nessa tecla, nós precisamos amar a Escritura, nós precisamos mergulhar todos os dias na Bíblia, querer conhecer mais, querer buscar mais, porque é somente na palavra que nós vamos conseguir permanecer. Timóteo, ele tinha aprendido com a sua avó, com a sua mãe, com Paulo. Timóteo tinha um discipulador. Por isso que às vezes a gente é líder, a gente é chato, tem que ficar batendo toda vez na tecla, cola na gente, tem que estar perto, tem que estar junto, porque é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos quando nós somos discipulados, nós aprendemos quando nós nos firmamos na palavra, porque a palavra permanece. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. É somente quando nós estamos firmados na palavra que nós conseguimos permanecer diante da adversidade. Porque o Senhor, Ele disse que os tempos seriam difíceis, mas Jesus disse, eu vos deixarei um consolador. Você tem um consolador, você tem o seu melhor amigo, que é o Espírito Santo, que está contigo, e Ele está dizendo, permaneça em mim. É fazer morada, é habitar na presença do Pai. Não é apenas estar de passagem, é permanecer, é habitar. Porque a palavra de Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É preciso habitar, é preciso estar mergulhado, firmado nessa palavra. Essa palavra que não volta vazia, porque amigo pode te abandonar,
Líder pode falhar, como o meu esposo disse. Um dia o Alisson pode entrar por essa porta, tá triste também, e não te dar uma paz do Senhor. Mas você vai estar tomado pelo Espírito Santo, e você vai abraçar Ele e vai dizer: o Senhor é contigo. Amigos podem te deixar, homens podem te enganar, podem prometer e não cumprir, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele não te deixa. Ele está contigo no meio dessa dor, no meio dessa crise. O Senhor brada ao meu coração dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Pessoas entraram aqui na noite de hoje dizendo: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém no meio dessa adversidade. Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu sou o teu melhor amigo. E muitas das vezes nós nos perguntamos, porque nós temos esse sério problema de querer indagar a Deus, de querer questionar a Deus: por que isso aconteceu? Por que eu tenho que passar por isso? Por que essa dor? Por quê? Mas o Senhor está dizendo para nós na noite de hoje, o Senhor bradava ao meu coração enquanto eu ministrava essa palavra: porque é só nos momentos de dor e de crise que o Senhor levanta os seus profetas, os seus escolhidos, aqueles que foram chamados. É na dor que o Senhor está te forjando. Porque quando Israel estava em momento de crise, Deus levantou Esther. Quando Israel estava em momento de crise, Deus levantou Isaías. Quando o povo cristão estava em momentos de crise, Deus estava levantando e chamando Timóteo. Tu está no meio da dor, no meio da tempestade, no meio da crise, e o Senhor está dizendo: eu estou te levantando. Nós somos geração eleita, geração escolhida, geração que tem vivido os últimos tempos e que vamos viver o arrebatamento. E é neste tempo que o Senhor nos chama. Cada um que está aqui na noite de hoje tem um legado, tem um chamado, é escolhido, e o Senhor conta contigo. E é através dessa dor que o Senhor está te forjando, te fazendo crescer, te fazendo aprender, para que Ele te use na noite de hoje. Aleluia. Aleluia. Como foi bem falado pela minha esposa agora, a importância de estarmos alicerçados na palavra. Porque eu vejo que nós somos uma geração, e eu me incluo nisso, eu falo nós, que muitas das vezes a gente desagrada a Deus para agradar o homem. É na escola, eu quero agradar um amigo, eu vou corromper a minha postura de cristão para mim não perder aquela amizade. Eu estou no trabalho, eu vou corromper a minha postura de cristão, porque eu penso que Deus não vai me dar um emprego se acaso eu negar aquela oportunidade e eu perder aquele emprego. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. E eu anotei aqui: precisa ser diferente. O cristão, ele tem que ser diferente. Lá em Mateus 5,13 vai dizer sobre o sal, que nós somos o sal da terra. E ultimamente a gente tem visto que o crente, ele tem se igualado, e a gente acaba perguntando por aí, qual é a primeira coisa que um crente escuta quando ele erra? Mas tu não é crente? Então a gente tem que lembrar que a gente carrega Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós não podemos errar. Nós não podemos persistir no erro. Uma vez eu ouvi no nosso pastor: todos nós pecamos. O problema, Luiz, é quando a gente atravessa a linha do arrependimento. Ou seja, eu peco e eu não me arrependo mais. E é isso que a nossa geração tem feito. Eu peco, eu tenho um remorso, eu choro, eu venho para a beira do altar, eu recebo uma oração, eu choro para o líder, eu choro para a líder, mas verdadeiramente eu não quero uma mudança. Porque se eu quiser, eu dobro o meu joelho, eu clamo a Ele. E a palavra de Deus que Ele responde à oração de um justo. Aleluia! E se o meu coração for sincero, Ele vai responder. Ele vai tirar de mim aquele vício. Porque a nossa geração, ela tem um acesso muito fácil, sim ou não, um celular na mão. E a gente tem se deparado cada vez mais pornografia, conversas que desagradam a Deus, e isso não é permanecer. Isso é ser leviano. Eu vou para onde o vento me leva. Eu estou com um pé na igreja, eu estou com um pé no mundo, eu tenho papos que desagradam a Deus, mas na igreja eu só tenho papos que agradam a Deus. Quando eu desço as escadas, eu passo por aquela porta, eu já pego o meu celular,
e aí já começo com conversas que voltam a desagradar a Deus. Eu pego o meu celular, eu vou para a balada. Que exemplo que eu estou dando? Como é que eu vou ganhar a vida? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou orando tanto para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha namorada se achegar a Deus, mas que carta você está sendo de Cristo para essa pessoa? Qual é a carta que você está sendo? Não, Luiz, aqui na igreja eu levanto a mão, dou glória a Deus, aleluia. Irmão, Satanás também sabe a Bíblia, Satanás também pode ludibriar a tua mente. Você tem que andar como Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É simples, irmão, é a palavra, não é nada difícil, não é nada demais, é a palavra. É por isso que eu tenho que estar alicerçado na palavra, essa palavra que é viva e eficaz. Nós não estamos aqui pregando palavra para persuadir vocês, ou palavras para encantar o ouvido de vocês. É a palavra de Deus, e o Espírito Santo está visitando cada coração. Como foi dito, cada coração que entrou aqui quebrado, destruído, Senhor, eu estou sozinho, dá glória a Deus, porque o Senhor está com você. O ser humano, ele é falho, ele machuca, ele destrói, ele fere, mas o Senhor, ele abraça, e é um abraço de um pai. Eu lembro quando eu senti o abraço do Senhor a primeira vez, e eu não consigo me esquecer. Irmão, é maravilhoso essa sensação, e eu peço, Senhor, me dê novamente um abraço igual o Senhor me deu aquela vez. Na quarta-feira agora eu estava no monte e eu clamava a Deus, falava, Senhor, vem conversar comigo, fala comigo, Pai, eu não estou aguentando. Porque muitas das vezes as pessoas olham para a liderança e acham que a gente não tem problema, e a gente tem, e tem muito, mas às vezes nós guardamos ele para ouvir o de vocês. E aí eu estava clamando no monte, eu falei, Senhor, vem com aquele abraço que o Senhor me deu um dia, esse no qual eu quis ficar e permanecer na tua presença, esse no qual... Aleluia! Eu não encontrei no meu pai biológico, eu não encontrei na minha mãe, eu não encontrei no meu irmão, eu não encontrei na minha esposa e nem no meu filho, a primeira vez que eu peguei ele no colo. Porque é um amor inconfundível. A voz de Deus, a primeira vez que eu ouvi ela é inconfundível. O que é de Deus, ele traz paz. E como foi dito pela minha esposa, você entrou aqui hoje ferido, machucado, com o coração quebrado, com o coração triste. Hoje tem renovo, hoje tem alegria. Cadeias vão ser quebradas aqui em nome de Jesus. Maldições hereditárias, o Senhor diz para mim, maldições hereditárias, toda palavra maligna lançada contra a vida de cada um que aqui está, vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Eu falo isso com temor e com um amor que eu tenho a palavra de Deus. Cadeias serão quebradas, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. O Espírito Santo de Deus manda te dizer, abre o teu coração, seja verdadeiro, reconhece o teu erro, reconhece o erro, reconhece o pecado que tu sabes que tu tem contra mim, reconhece, fala para mim, Senhor, eu não quero mais, eu abro mão, eu renuncio, Senhor, eu quero tomar a minha cruz, eu quero te seguir, eu quero tomar e te seguir. Espírito Santo de Deus, tu és lindo, Pai, aleluia. Glória a Deus. O Senhor está no meio de nós. Se você pode dar glória, glorifique, exalte a Ele. Eu entrei por essas portas com alguém dizendo, será que tem jovem pentecostal neste lugar? Aleluia. Eu sou pentecostal, irmão, então eu vou dar glória, aleluia. Você está no ambiente profético. Não fique olhando para o irmão que está do teu lado, não fique simplesmente olhando para a minha cara, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo nessa noite. O Senhor, Ele tem bradado aos nossos corações, e o Senhor mandou dizer mais uma vez, não adianta você querer dar desculpa dizendo, eu não tive um pai ou uma mãe para me ensinar, eu não tive com quem aprender, eu não tive exemplo dentro de casa. O Senhor está dizendo, eu estou contigo, te chamando, se firma nas minhas escrituras, porque eu sou o teu pai, eu que te ensino. O Senhor está falando neste lugar. E para finalizar aquilo que eu tenho para deixar aos corações na noite de hoje, o Senhor ministrava meu coração a respeito da vida de Paulo,
Como o meu marido bem disse aqui, muitas das vezes as pessoas olham para quem está em cima do altar e acham que nós não temos problemas, que nós não passamos por dificuldades, que nós não passamos por aflições, que também não dói na gente, mas dói. E como dói? O chamado dói. É preciso entregar tudo, é preciso renunciar tudo, é preciso morrer todos os dias. E como é dolorido, mas vale a pena. Só que nós precisamos aprender a reconhecer que nós precisamos de ajuda. Porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo vai dizer assim para Timóteo, no verso de número 9: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. No verso de número 11 diz assim: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E no verso de número 3 diz assim: quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. E no verso de número 16 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, mas que isso não lhe seja cobrado. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Quando eu precisei que me defendesse, quando eu precisei de ajuda, todos me abandonaram. Todos me deixaram, mas que isso não lhe seja cobrado, porque o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Sabe o que eu aprendo com Paulo? Paulo está dizendo: eu sei que no momento que eu mais precisei não tinha ninguém. Todos os amigos, todos os discípulos, todo mundo me deixou, mas o Senhor permaneceu comigo. Sabe, é Paulo ensinando a gente a não ser aquele crente mimizento, falando assim: eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém para orar comigo, eu não tenho ninguém para me defender. Não, Paulo está dizendo: eu não tive ninguém, mas o Senhor esteve comigo. E agora, Timóteo, eu preciso de ajuda de novo. Vem-te depressa ao meu encontro, Timóteo. É Paulo reconhecendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de amigos ao meu lado. Vocês precisam aprender a reconhecer que precisa de ajuda. Não adianta ficar falando: ah, o líder não falou comigo, então eu não vou mandar mensagem. Ah, o pastor, o apóstolo nem pergunta como eu estou, então eu não vou falar com ele. Não, o Senhor está contigo, mesmo quando não tiver ninguém. Só que quando você olhar e ver que precisa, chame por ajuda. Saiba pedir ajuda. Você tem líderes nessa casa que são homens e mulheres de Deus. Você tem uma cobertura espiritual. Você precisa, como o meu esposo já disse, estar aqui, ó, colado com o seu discípulo, com o seu discipulador, colado com o seu pastor, colado com o seu apóstolo, dizendo assim: eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso. Não adianta a gente apenas ficar murmurando e dando desculpas, dizendo: eu não tenho ninguém, eu não tenho ajuda, ninguém está comigo. Não, 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 porque o Senhor sempre esteve contigo. O Senhor esteve contigo antes mesmo do teu nascimento. Ele já conhecia a tua história. Desde o ventre da tua mãe Ele te escolheu, te chamou. Cada passo teu foi escrito por Deus. Ele estava contigo quando ninguém estava. Só que hoje você precisa olhar e reconhecer: eu preciso de ajuda, eu estou fraco. Eu estou fraco. E é assim que nós permanecemos. É assim que nós damos continuidade na caminhada. E era isso que Paulo estava ensinando para Timóteo. Timóteo, nós precisamos uns dos outros. Você não é igreja sozinho, Timóteo. Você não é igreja trancado dentro do seu quarto apenas chorando. Você não é igreja apenas com seus pensamentos quando o inimigo quer lançar setas na tua mente. Não, você é igreja quando nós estamos firmados na palavra e unidos em unidade. Paulo estava preso sabendo que ele estava prestes a morrer, mas ele disse: Timóteo, vem comigo depressa. Timóteo, eu preciso de você. Paulo, sendo um dos maiores apóstolos,
Ele estava reconhecendo que ele precisava de ajuda. E nós, muitas das vezes, achamos que nós sabemos de tudo, que nós somos, que nós podemos, que nós conseguimos, que nós somos fortes. Mas o Senhor me trouxe na noite de hoje para te dizer: peça ajuda, porque tu não estás sozinho. Amém? Aleluia. Completando, eu queria levar vocês a 2 Timóteo mesmo, capítulo de número 1, verso de número 11. A palavra vai dizer assim: desse evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Guarda essa mensagem na tábua do seu coração. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Meus irmãos, Paulo está dizendo que ele sofreu. Você não quer sofrer pelo evangelho? A cruz não é o suficiente? A cruz não basta? O sangue derramado não basta? Que hipocrisia e que egoísmo seria meu de eu querer olhar para o homem e me frustrar e falar: eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ir para a igreja, eu congrego na minha casa. Aí começa aquele papo: o véu rasgou, eu estou dentro do meu quarto, Deus me escuta daqui, eu não preciso estar inserido no corpo. Não, você precisa estar inserido no corpo. Tem a liderança que está aqui para cuidar da tua vida. Tem apóstolos que estão aqui para cuidar da tua vida, para que você escute a palavra de Deus. Essa que é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, irmão. Ela penetra os vossos corações. Ela penetra os vossos corações. Não existe esse papo, não caia nesse papo não. A gente tem que, como eu falei, um sal dessa terra. A gente tem que ser diferente. Esse papo de toda hora escutar: eu não preciso estar na igreja, Deus me escuta no meu quarto, o véu se rasgou. Irmão, isso é papo furado. Eu tenho que estar no corpo, eu tenho que estar inserido, eu tenho que estar aqui com os meus irmãos, congregando, ouvindo uma palavra, ouvindo louvor, recebendo um abraço que às vezes fala mais que muita palavra. Eu preciso estar inserido. Já começa por aí. E aí no capítulo de número 2, é onde mexeu muito ao meu coração. E aí todos os dias eu falo: Senhor, que eu possa ser um obreiro aprovado em tuas mãos. Porque Deus não chamou ninguém para ficar esquentando o banco, sim ou não? A gente tem que trabalhar Ele, a gente tem que trabalhar para a obra. Nós não fomos chamados para ficar esquentando o banco, não. Na porta você tem que servir com alegria, na mesa servir com alegria, em todo lugar, na cantina servir com alegria. E ali no versículo de número 15 do capítulo número 2, procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Será que hoje nós temos do que nos envergonhar? Será que se hoje Deus voltasse, a gente teria do que se envergonhar? Será que a gente conseguiria olhar e falar assim: Senhor, eu segui a tua palavra, que é o manual da minha vida, eu segui ela corretamente, eu andei na linha? Porque, irmão, andar na linha é eu andar na linha. Não adianta eu estar com o pé esquerdo na linha e o pé direito fora. Isso não é estar na linha. Então eu não posso causar vergonha ao evangelho. E aí Paulo vai escrevendo diversas recomendações a Timóteo, para que ele pudesse dar continuidade naquilo que Paulo fazia. No 2º capítulo, Paulo já sabia que a morte dele estava perto. Imagina um homem que fez de tanto para a igreja. Quando foi ser morto, ele levanta a cabeça, ele não vê ninguém. Não tinha nenhum amigo com ele. Não tinha. A amizade, ela é importante para que a gente possa compartilhar, estar junto em unidade. Mas não confia, não deposita a tua confiança em quem está do teu lado na amizade. Deposita em Deus. Ele não mente, Ele não falha, Ele não trai, Ele não decepciona. Não, Ele não faz isso. Eu nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi. Eu queria chamar o Alisson aqui agora para que a gente pudesse estar orando. A Bianca vai estar em torno do louvor. Eu queria orar, se o Alisson me permitir, a Raza me permite também, sobre libertação, maldições hereditárias, palavras que foram lançadas por parentes, que muitas das vezes a gente acredita nisso. Eu escutei que eu não seria nada na minha vida. Eu fui parar na delegacia aos meus 19 anos, eu escutei uma palavra bem dura do meu pai. E aquilo eu comprei como uma verdade por muito e muito tempo. Mas hoje Deus me traz aqui para falar: você não é o diagnóstico que o teu pai te deu, que a tua mãe te deu, que o teu familiar te deu. Não. Deus, Ele é especialista em rasgar o diagnóstico. Ele rasga.
Ele rasga. Você é nova criatura nele. Se tinha síndrome do pânico? Não tem mais. Depressão se te assolava? Não. Se a depressão ela te assolava, vai servir de testemunho para que você possa vir a curar outras vidas. Eu passei, irmãos, eu tomava 9 antidepressivos por dia, uma época da minha vida. Eu não aguentava mais. Eu desmanchei o noivado com a minha esposa, faltando 6 meses para que acontecesse. A depressão tinha tomado conta da minha vida, da minha cabeça, porque eu não quis permanecer na palavra. Eu usava Deus como barganha. Eu me achegava a Ele, eu orava quando tudo estava mal, e eu falava: Senhor, me cura. E o Senhor, com a sua bondade, depositava um pouquinho, porque um pouquinho de Deus é muito pra gente. E eu virava as costas para Ele como filho pródigo e saía andando. Até que um dia veio, e eu não queria mais saber, e eu desmanchei o noivado com a minha esposa. Não me envergonho de falar, já me doeu muito. E teve um dia que eu tinha escrito uma carta, onde eu ia tirar minha própria vida. E eu não havia contado para minha mãe, para o meu pai. E nos corredores eu não saía do quarto. Nos corredores meu pai falava assim para o meu irmão, para minha mãe: esse menino vai tirar a vida. Esse menino não vai aguentar. Ele vai tirar a própria vida. E eu comprei como verdade. Eu comprei como verdade aquelas palavras. Até que eu falo: jovens, a rede social de vocês, ela serve tanto para vocês mostrarem que vocês querem se parecer com o mundo e viver uma vida que vocês não vivem, mas tanto para edificar. Eu estava rolando o meu feed, e ali eu tinha escrito a carta, e eu ia beber uma garrafa de bebida alcoólica e ia me suicidar. E ali começou aquele louvor, que ele dizia: lembra quando estava por um fio para desistir, e ali o Espírito Santo de Deus me visitou. A primeira vez, eu estava há muito tempo na igreja, foi a primeira vez que o Espírito Santo de Deus me visita, e eu caio na cama, e eu ligo para ele e falo: vem me ajudar, eu preciso de você. E a gente tinha uma aliança de noivado, onde ela subia um monte enquanto eu tinha desmanchado o noivado, e ela falou assim: eu enterrei a nossa aliança no monte. Eu falei para Deus: eu só volto aqui quando Ele voltar, porque Tu prometeu. E hoje eu estou aqui, pegando a palavra para cada jovem que aqui está. Não fui eu quem escolhi, foi Ele quem me escolheu lá atrás. Fruto de oração, é o Espírito Santo de Deus quem me capacita. Eu não sou nada, eu sou pecador, eu sou falho, eu não mereço estar aqui. Mas o Espírito Santo de Deus, com a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia, me dão força para que eu pudesse estar aqui. Aleluia. Amém. Se coloque de pé neste momento. O Senhor, Ele falou aos nossos corações na noite de hoje, que você possa sair daqui convicto e que você permaneça na palavra, porque Ele diz: eu conto contigo. Eu conto contigo. Há Timóteos aqui na noite de hoje. Há um legado. Há jovens que foram chamados, escolhidos, separados desde o ventre. E não é porque mãe ou pai é crente ou deixa de ser, não. É porque Ele te chamou. Ele te chamou para essa geração. Geração que está perdida, mas tu vai permanecer. Tu vai continuar. Tu vai mergulhar nessa graça, nesse poder. Aleluia. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai, e já não se lembram que o céu é real. Declare: tão ocupados com coisas banais,
Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Mas eu sei que dentro dessa igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração e traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende, reacende. Jovens, faz um círculo, um círculo, um círculo, vamos, vamos, faz um círculo. A presença vai cair, faz o círculo, faz, um só. Como em Atos 2, isso, vai aumentando, aumenta, coloca o máximo de pessoas possível no círculo. Isso, da barra. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo. Levanta essa geração, eu acredito na minha geração. Eu acredito na minha geração. Eu acredito, Pai, que vai ter mudança. Eu acredito que vai ter libertação. Eu profetizo, Pai, que vai ter cura. Dessa noite não vai passar. Não vai passar, Vitória. Não vai passar, família. Não vai passar. Essa é a noite. Essa é a noite da lição. Deus vai nos renovar. Deus vai nos renovar. Ele vai renovar. Cheio, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Começou. Acende a chama, vem nos restaurar. Vamos, como em Atos 2, desce neste lugar. Como em Atos 2, desce, Senhor. Cheia. Ele está descendo. Cheia. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. Vem queimar em nós.
Espírito. Ai, 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 Senhor. Que desce como fogo. Ai, meu Deus. É hoje. Atrás dele, Henrique, atrás dele. Vai acabar. Vai descer uma unção que tu pediu no teu quarto. Enche-me de novo. O que o Senhor me deu? Ele te enche de novo. Espírito, Espírito, Espírito. Que não é. A ansiedade não te alcança. Eu vou. O que é isso? Eu navegarei. Não vai te alcançar. No oceano não vai te alcançar. Espírito. Olha pra mim. Tu vai abraçar ela. Ajoelha. E ali adorarei ao Deus do meu amor, do meu amor. Eu adorarei, adore a Ele, ao Deus da minha vida. Porque eu amo Jesus, que me compreendeu. Ele faz sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Vem aqui. Ele te chamou assim, Ele vai te usar assim. Ai, que te compreendeu. Ele compreende, Ele compreende sem nenhuma explicação. Abraça ela. Espírito, Espírito, Ele desce com renovo, Ele desce com renovo, Ele desce com renovo. Henrique, Henrique, me dá a mão aqui. Escute o que eu vou te dizer. Aí se eu vou louvar mais uma vez, porque o Senhor está falando contigo, ó. Eu adorarei ao Deus da tua vida. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus, que te compreendeu. Ele te compreende sem nenhuma explicação. Eu adorarei, somente adora ao teu Pai, ao Deus. Ele te toma, Ele te toma, Ele te toma. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como é por aí. fogo, como fogo, vem como em Pentecoste, em Pentecoste. Se eu não orar, se eu não orar por ela hoje, eu sei que você é cobrado. Chamar. Eu preciso orar para ela. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como fogo, como fogo. Ele vem como em Pentecoste, em Pentecoste, em Pentecoste.
e te enche de novo. Ele te enche, Espírito, Espírito. Tu falou, Pai, eu quero sentir como eu sentia. Eu vou contar até 10. Eu quero ser renovada. Os pés vai começar a queimar na cabeça. 2. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Chega. Olha o anjo aí, ó. Olha o anjo aí, ó. Aí, ó. Espírito de Deus, Ele te renova, Ele derrama da unção e da graça. Tu pediu e eu te dou, minha filha, e eu desço com o meu azeite na tua vida. Espírito de Deus, não dá pra controlar, hoje não dá. Espírito de Deus. Bianca, vem cá, Bianca. Chama, Tchete, cantar. Vamos trocar agora. Eu não vou falar nada. Tu disse que era pentecostal. Olha o mover aí, ó. Eles estão saindo de lá pra promover a partir de hoje uma unção nunca vista. Deixa só de vocês. 1, 2. Eu te renovo, mulher. Eu vi as tuas forças. Teve dia que tu chorou calada. Ninguém viu, mas ele viu. Foi pro quarto, fechou a porta. Tu não queria que ninguém te visse. E tu fala assim, pai, quando é que tu vai fazer? Sabe o que ele está dizendo para você? Chegou o dia. Aquela oração no quarto teve resultado. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Espírito, Espírito. Eu posso ouvir um glória? Eu posso ouvir um glória? Que desce como fogo. Se puder, quem puder, aproxima aqui de mim. Mais pertinho, vem. Quem puder. Aproxima. Aproxima aqui. E enche-me. E coloca a mão pro alto. Mão pro alto e aproxima. Vem mais. Vamos fazer um ato profético. Até tentam travar. Oracha. Mas não é o que está em mim, é o que está em vocês. Eu estava ali atrás e eu falei assim para Raíza, Deus está mandando fazer um círculo como de um fogo. E ele vai passear. Sadraque, Mesaque e Abednego sou eu, mas o quarto homem, ele passeia. Não tem como parar o avivamento. Isso, amor, vai começar a virar rotina. Quer o tema da próxima rede? O avivamento chegou! Se isso aqui não é avivamento, o que é? Se isso aqui não é avivamento, olha agora. Aproxima. Levanta as mãos lá em cima. Enquanto a levita, a bela Estela vai louvar. E eu amo quando ela louva. Porque quando ela louva,
É como um perfume. Isto é como um perfume. Solta o perfume. Espírito, que desce como fogo e que desce como fogo. E vem comer Pentecostes. É agora! Cadê a Tamis? E enche-me de novo. Chapa! Espírito, que desce como fogo, e vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. É agora, vai! E Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Caralho, sério. Dá a mão pra mim. Hoje tu pode vem. Não tem como. São amigas. Ela é amiga de verdade. E sempre. Eu vou pedir para uma pessoa te abraçar. Vem cá, Yasmin. Ela vai te abraçar e tu vai ver o que é o poder de Deus. Aí tu pode dizer assim, mas será? Abraça ela, Yasmin. Shelaba. Ela só tem 21 dias. Mas um dia o poder de Deus. Ela está chorando e tem gente calado. Qual o nome dela? Raíssa. Calma, amor, é o nome dela. Tica. Toda crise interna, todo desespero que te perturba, eu repreendo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aí eu me batizo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, eu serei livre. Quem era a menina? Está acabando. E Deus está falando aqui. O avivamento começou ou não? E me batiza com fogo. Quem sabe o código? Glória a Deus. Aleluia. Acende a chama em mim e me batiza com fogo. Acende a chama e me batiza com fogo.
batiza com fogo e acende a chama. Nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. Peça pra ele e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. E me batiza com fogo acende a chama em mim. E me batiza com fogo e acende a chama. A nossa geração tem lenha e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Pés dele, porque os teus pés vai alcançar. É o que ele faz. E deixa o céu. E não vai ser eu que vou terminar de orar. O Léo, a unção. E deixa o céu descer. Aqui ama vocês. 1, 2, deixa o céu 3. Olha, já baixar. Vai, Nadinho. E deixa o céu descer. 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 E deixa. Pois teu. E pois teu é o reino teu. Pra sempre, amém. E teu é o reino teu. Pra sempre, e pois é o reino teu.
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Erga suas mãos ao céu e exalte. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Só quem reconhece a majestade de Deus, diga que ruja o leão e que ruja o leão e que a terra. Erga a tua voz, diga diante da majestade, diante da majestade. E que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça. O descendente de Davi, diga. O descendente de Davi, o homem mais odeia. Diga o descendente de Davi, vamos. O descendente de Davi, o homem. Cadê a Bianca? Tô enxergando. O descendente de Davi, o descendente, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia. O descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia. E ele virá, Bianca, vamos, declare. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá. E ele virá. E ele virá, oh, oh, oh. Declare, vamos, vamos, vamos. E Maranata, hora vem. E ele virá, oh, oh, oh. O leão da que ruja o leão, diga. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, glória.